Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro Eletro com a Kátia, ao nosso mais um encontro aqui, Eletro com a Kátia. Para quem está passando aqui pela primeira vez, eu sou a Kátia Takahashi, esteticista, expert em eletroterapia. Bem, o tema de hoje vai se for, eu falo assim, o tema de hoje, ele é a base para qualquer tratamento estético, né? Que é como avaliar e orientar o meu paciente para um tratamento, né? Hoje a gente vai falar mais específico de um tratamento para eletroterapia. Então, como avaliar e orientar o meu paciente para um tratamento com eletroterapia, tá? Mas as perguntas, elas vão ser muito comuns aí para vários tipos de tratamentos também. Então, e como eu já comentei em lives anteriores, a base para iniciar qualquer tratamento está fundamentada em 5 pilares, tá? Primeiro, então, fazer uma avaliação bem detalhada. Segundo, conhecer sobre as disfunções estéticas, né, as causas, ter os domínios em relação às disfunções estéticas. Terceiro, dar orientações adequadas ao paciente. Quarto, conhecer o que os aparelhos de estéticas fazem, né? Conhecer o equipamento, para que ele serve. E 5, então, para programar, então, esses equipamentos e elaborar um tratamento personalizado. Desta forma, vocês vão ter resultados ainda melhores. Então, alinhando esses 5, a gente pode potencializar os resultados. Bem, então, vamos lá para o conteúdo de hoje. Deixa eu explicar, então, como que seria essa questão da avaliação, o dia da avaliação, tá? Primeira coisa, gente, a avaliação não dá para o cliente chegar, fazer lá só aquela fichinha de anamnese, né? E já sair fazendo o tratamento. Não, vamos fazer um dia só de avaliação. Marca um horário só para fazer a avaliação e aí vai ser aquele momento em que você vai fazer uma análise completa. Então, tem aquela ficha de anamnese bem elaborada, bem completinha, que vocês possam coletar o maior número de informações possíveis, tá? Então, conforme você vai coletando também essas informações, você também já vai orientando o seu paciente sobre alguns pontos importantes, tá? Então, nesse dia, marca um dia só para isso, que seja de 1 hora, 1 hora e meia. Vocês podem chamar de consulta, vocês podem até cobrar por esse atendimento, tá? Porque também o cliente dá valor ao seu atendimento, à tua consulta, né? A gente fala assim, a gente não paga ali para fazer uma consulta com o médico? Então, mesma coisa, né? A gente vai lá, aliás, o cliente vai fazer uma consulta com você, onde você vai fazer toda uma avaliação, vai elaborar um tratamento para ela e vai passar orientações, tá? Então, que nessa ficha de anamnese tem que ter? Quais são os principais pontos, tá? Que a gente tem que constar, não pode faltar aí na sua ficha de anamnese. Primeira coisa, primeira perguntinha que vocês têm que fazer. Qual é a queixa principal, tá? Vocês têm que saber o que realmente a está incomodando, o que foi que fez com que ela viesse aí na tua clínica te procurar. Porque às vezes ela veio, Kátia, eu quero marcar uma limpeza de pele, mas na verdade o que está incomodando ela são as manchas ou ainda são as rugas, né? Então, a gente tem que saber o que realmente motivou ela a te procurar. E aí, ouça atentamente a sua cliente, pois é aqui que pode estar o gancho para você vender o seu tratamento, tá? Então, é aqui que você vai ter que ter aquele feeling, né? De ouvir e entender o que realmente a sua paciente, a sua cliente está necessitando, tá ok? Então, vamos assim, ouçam, tá? Vão fazendo perguntas para vocês obterem maiores informações, entenda realmente o que o teu paciente quer, tenha empatia com o teu paciente, tá? Para poder, então, interagir com ela, tá? Para ela poder também se abrir e falar, né? Todas as informações necessárias que você precisa. Bem, sabendo o que a motivou a te procurar, tá? Na sequência, faça várias perguntinhas para saber o estado de saúde dela, tá? Então, veja se está fazendo algum tratamento médico, se está tomando alguma medicação.
faça várias perguntinhas que vão conduzindo a sua paciente lembrando, né, do que aconteceu anteriormente. Porque às vezes você pergunta ali, está fazendo algum tratamento médico? Ela acha que naquele momento não estou fazendo. Mas ela esqueceu que de repente lá 1 mês atrás ela pegou um Covid, ou ainda, né, aí ela pegou um Covid, tomou um corticoide, remédios muito fortes, né, ou ainda fez uma cirurgia assim, mais ou menos uns 4 meses, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Outra coisa que às vezes o pessoal esquece, né? Do Roacutan, que é um medicamento para tratamento de acne, que é isotretinoína, né? Às vezes ela parou já um tratamento já faz uns 4 meses, mas é um medicamento que a gente tem que esperar mais tempo, dependendo do equipamento, para poder realizar, tá? Então, eu preciso avaliar, vamos dizer assim, o que foi feito, né, há um tempo atrás também, não só naquele momento, naquele dia, tá? Então, tudo isso a gente tem que ir perguntando e lembrando, então a gente vai fazendo várias perguntinhas para que ela vai me dando todas essas informações, ok? Bem, por que elas têm a ver, né, que eu comentei assim do medicamento? Vou dar um exemplo. Corticoide. Quem toma corticoide, o corticoide, ele, vamos dizer assim, que ele degrada as fibras de colágeno e ele não faz, vamos dizer assim, a pele, ela perde a elasticidade da pele, tá? E aí, se você quiser fazer algum tipo de tratamento, como por exemplo, né, um microagulhamento, um jato de plasma, onde você quer gerar uma lesão e estimular o colágeno, ela não vai responder muito bem porque ela fez o uso desse corticoide lá atrás. Ou ainda, né, que eu comentei do Roacutan. Quem toma o Roacutan, ele fica com a pele extremamente sensibilizada, fina, seca, sensível. Então, é uma pele que não dá para fazer uma radiofrequência, por exemplo, que é um calor intenso, uma luz intensa pulsada, uma depilação a laser, tá? Por quê? Porque a pele está sensível. Então, eu posso ter intercorrências com esse tipo de pele, tá? Então, tem que tomar cuidado, tem que fazer uma investigação, tá? Bem criteriosa nesse sentido, tá? Para ver como que tá o estado de saúde da minha paciente. Uma coisa muito comum também, hoje em dia, são pessoas com alterações metabólicas, né? Ou seja, tem colesterol alto, triglicérides alto, diabetes descompensada, gordura no fígado. E aí, se você quer fazer tratamento de gordura localizada, onde você vai fazer a mobilização, né, do ácido graxo de dentro do adipócito, seja fazendo equipamentos que vão promover lipólise ou, né, necrose, ele vai liberar ácido graxo. Então, se ele não metabolizar, ou seja, se não fizer atividade física, não fizer a queima desses ácidos graxos, ele pode, né, acumular em algum lugar, aumentar os níveis metabólicos também. Então, né, tem que tomar bastante cuidado e orientar também o paciente. Mas, Kátia, como que eu vou saber se ela tem ou não tem? Então, assim, hoje em dia, muitas pessoas já fazem aqueles exames de rotina. Então, pergunta se ela fez esses exames de rotina recentemente e pede para ela trazer, tá? Se não, orienta ela a ir ao médico, fazer esse exame de rotina e pedir o exame de sangue, né? Para ver esses níveis, né, de colesterol, também até mesmo exames de hormonais, né? Então, porque tudo isso pode influenciar nos nossos tratamentos estéticos. E aí, o que é legal também hoje em dia? Fazer aqueles cursos que ajudem a interpretar os exames laboratoriais, tá? Então, hoje tem bastante no mercado, a gente não pode, né, receitar ou fazer algum tipo de diagnóstico, tá? Como esteticista. Mas nós podemos avaliar, entender se a pessoa está apta ou não, orientar, de repente, se tiver alguma disfunção, né, muito intensa, orientar a procurar o profissional certo, como um médico, né, tá? Então, mas a gente pode interpretar, ok? Outra coisa, né, que a gente tem que perguntar, influencia bastante, se o cliente faz uso de algum método anticoncepcional, tá? Porque isso pode também atrapalhar, né, principalmente a parte hormonal. Então, ela pode ser a causa, né, ou
o agravante de muitos distúrbios, como por exemplo a celulite, a acne inflamatória, tá? Até mesmo pode piorar o melasma. Então tem que investigar qual é o tipo de anticoncepcional, se ela piorou aquele distúrbio, aquela disfunção, né, que incomoda ela após que ela iniciou o uso desse tipo de anticoncepcional, e de repente ir lá para ver se talvez ela teria que trocar um método para poder então ter a melhora da disfunção, tá bom? Bem, e se fez algum procedimento estético recentemente, Kátia? Como por exemplo, algum injetável, que hoje está muito comum, né? As pessoas realizarem botox, preenchimento, né? Logo que faz, a gente não pode realizar nenhum procedimento por um determinado tempo, tá? Passado, né, uns 30 dias, dependendo, lógico, do procedimento, tá? Tô colocando em torno de 30 dias para total segurança. Mas se eu fizer, por exemplo, o cliente fez um botox, se eu fizer uma radiofrequência, por exemplo, gente, a radiofrequência, ela pode estimular, acelerar a absorção do botox, por exemplo, e diminuir a vida útil, tá? Então, acaba diminuindo lá o efeito, né, do botox, ou até mesmo acelerar a absorção do preenchimento. E se for um preenchimento ainda que é não absorvível, hoje já é pouco comum as pessoas utilizarem esse tipo de material, mas aí eu não posso fazer uma contraindicação, tá? Então a gente tem que analisar o tipo de também, por mais que né, eu, por exemplo, eu não trabalho com injetáveis, mas eu tenho que entender que certas situações eu tenho que avaliar também e eu não posso utilizar ali, tá? Então eu tenho que entender também dos outros procedimentos para ver o que eu posso ou não associar, tá? Bem, lógico, né? A não ser que tenha alguns casos também, né? A não ser que tenha tido uma intercorrência, por exemplo, com botox, paralisou demais, né? Eu sei, a gente tem aí que a radiofrequência, o laser infravermelho, como eles aceleram esse metabolismo de absorção, então ele pode ajudar nessa correção, tá? De voltar aí os movimentos caso haja, né, uma intercorrência aí. Então, mas assim, fora isso, tá? A gente evita de fazer algum tratamento que vai estimular a região onde foi aplicado aí o botox, tá? Bem, outro ponto, né? Outro exemplo, vamos dizer assim, quem fez criolipólise, né? Hoje, dependendo das técnicas de criolipólise realizado, onde gera, né, um processo inflamatório intenso, então melhor não realizar nenhum procedimento logo em seguida, que principalmente um outro procedimento que vai gerar mais inflamação, né? Então, analisar isso também. Se foi feita uma crio recentemente, opa, espera um pouquinho, vamos esperar alguns dias, 10, 15 dias, e aí entrar com outro recurso. Mas tudo depende também do que. De repente eu quero fazer uma drenagem, eu quero fazer algum procedimento que vai apenas, né, não vai gerar um outro processo inflamatório, né, ou não vai desencadear algo que vai interferir também, ou, né, a crio. Então, a gente pode aí, então, associar, mas também avaliando que tipo de tratamento, então, eu posso realizar, tá? Então, gente, eu tenho que saber qual procedimento a minha paciente já fez em algum outro lugar antes de vir à minha clínica também. Então, não basta ela chegar hoje e eu já falo assim, olha, não, eu vou fazer isso, isso e aquilo, e sem entender o que ela fez lá atrás, né? Às vezes ela fez até um peeling químico, onde fez uma descamação muito intensa, né, há uns 15 dias atrás, e a pele está extremamente sensibilizada. Também pode ser uma contraindicação aí para uma radiofrequência, uma luz pulsada, né, uma depilação a laser, tá? Então, tem que tomar cuidado, ok? Outra perguntinha importante que a gente deve fazer e deve ter ali na ficha de anamnese o paciente tem algum implante metálico, né, um implante, uma placa, pois alguns procedimentos que utilizam correntes ou a radiofrequência principalmente, elas não podem ser realizadas ali no local, tá? Um bem comum também de corrente é a corrente polarizada ou corrente galvânica, aquela que a gente faz a ionização, tá? Então a gente não pode realizar sobre placa metálica, tá? Porque pode causar um desconforto, mas também pode fazer um aquecimento ali da placa, principalmente a radiofrequência, tá?
Pergunte também sobre hábitos de alimentação. Aqui também é um ponto muito importante, né? Porque eu falo assim, que a pessoa é o que ela come, tá? Então, se a alimentação dela for muito ruim, à base de fast food, embutidos, muita fritura, refrigerante, né? Então, gente, tem que tomar cuidado. Como que você vai fazer um tratamento para gordura localizada, sendo que a alimentação dela é péssima, né? Bem, nós não somos nutricionistas, mas nós podemos orientar a nossa paciente a buscar alimentos mais saudáveis, né? Falar, olha, indica, faz uma alimentação mais à base de frutas, verduras, carnes magras, né? Evita, né? Diminui a quantidade de carboidratos e açúcares, né? Os carboidratos simples à base de farinha, né? A farinha branca. Então, orientar a gente pode, mas orienta também a procurar um nutricionista, tá? Dessa forma, tendo essa parceria, a gente vai ter muito mais resultados, tá? Outra coisa que atrapalha muito o nosso tratamento é a falta de água, né? A falta de ingestão de água. Então, a gente orienta, a gente deve orientar o nosso cliente também, né? A tomar mais líquido, mais água durante o dia, né? E às vezes não é tomar aquele copão de uma vez, né, ao longo do dia tomar pequenas quantidades até totalizar ali em torno de 2 a 3 litros de água. Isso varia muito de pessoa por pessoa, tá? Questão de peso corpóreo, quanto ela faz de atividade física, tá? Mas ela tem que ingerir bastante água, ela tem que estar hidratada, tá? Tanto para isso refletir na pele, mas também para melhorar o funcionamento do intestino, melhorar a questão da circulação e eliminação de toxinas, tá ok? Então, é muito importante aí a água. A gente fala, né, que água é vida. Então, para ter ali um corpo saudável, tem que ter água no organismo. E se ela faz uma dieta rica em carboidratos, açúcares, derivados do leite, isso significa, gente, que ela tem um corpo muito inflamado, tá? Então, olha só, se o corpo está inflamado, tá? Pode dar ali, né? Quem tem muita celulite, acne inflamatória, tá? Então, entre outros ali, vai ter dificuldade também em responder, tá? E se ela fuma, se ela ingere bebida alcoólica, por exemplo, vai ter uma pele muito oxidada, tá? Uma pele que ela não tem condições de reagir a um tratamento. Ela não vai dar uma resposta se você fizer já de cara um tratamento como um microagulhamento, por exemplo, né? Por quê? É uma agressão àquele tecido e ela está muito oxidada, ela está desnutrida, né? E ela não vai poder responder muito bem a isso, tá bom? Então, se você já verifica que essa pele é oxidada, dê condições a essa pele. Faça antes do tratamento, que você vai fazer um microagulhamento, um jato de plasma, por exemplo, faça tratamentos de hidratação, de revitalização, tá? Então, cuida dessa pele antes de você promover uma lesão controlada para obter, então, essa questão da regeneração, tá ok? Outra coisa bem importante, que é interessante, na verdade, você poder estar atualizada nesse sentido, fazer cursos né, buscando esse assunto, em relação à suplementação com nutricosméticos, tá? Porque hoje a gente fala muito assim, em tratamento com eletroterapia, com os dermocosméticos e os nutricosméticos, tá? Então, esse trio anda junto. Então, é muito interessante você também saber fazer uma orientação nutricosmética, uma orientação de dermocosméticos para o uso home care do paciente, tá? Então, entra também nas orientações em relação, né, ao tratamento, tá? Então, da mesma forma, a alimentação vai influenciar muito, mas a gente pode ajudar nessa questão, né, da suplementação. O Otávio comentou aqui em relação à glicação, exatamente, né? Uma pele que está muito oxidada, ela está muito glicada, né? Os radicais livres de oxigênio lá, elas acabam, vamos dizer assim, destruindo, né, as fibras de colágeno, tá? E se o meu paciente
paciente não fizer atividade física, Kátia, e eu quero fazer um tratamento de gordura localizada? Então, daí fica complicado, não é verdade? A gente tem que orientar também a realizar as atividades físicas, tá? Se possível, né? Indica um educador físico, um personal, tá? Para fazer de forma correta, tá? Mas assim, vamos supor, minha cliente fala, faço atividade física. Eu faço uma caminhada, né? 2, 3 vezes na semana. Ou então, eu faço, não sei, yoga, tá? Gente, quando a gente fala em tratamento para gordura localizada, eu preciso fazer, né, uma atividade que tenha gasto calórico, tá? De preferência que seja algo que vai ajudar, porque eu preciso de algo que vai ajudar na queima daquele ácido graxo que foi liberado com os equipamentos. Quando a gente fez a lipólise, teve a liberação do ácido graxo, ele precisa ser metabolizado, ele precisa ser queimado, né? Ele é uma fonte de energia para o nosso corpo. Então, eu preciso fazer algum tipo de atividade física que vai ter gasto calórico. Então, não basta fazer uma caminhada leve. Vai fazer uma caminhada, dá um ritmo mais apertado, tem que suar, tá bom? Então, ou uma corridinha. Então, tem que aquecer o corpo, tem que ter um pouco de aceleração ali do ritmo cardíaco também para fazer essa queima calórica, tá? Mas assim, todo mundo, tá? Quem ainda não tá acostumado, tudo, pede lá uma avaliação médica também, né? A gente não pode falar assim, gente, tem que correr, vai lá, corre, a pessoa tinha algum problema de saúde, passa mal porque correu. Então também orienta, né? Se é uma pessoa um pouco mais de idade, orienta ir num cardiologista, por exemplo, primeiro, né? Para poder começar a fazer uma atividade física um pouco mais intensa. Então tudo isso, né? A gente tem que estar orientando, tá? E essas atividades físicas orienta a realizar de preferência no mesmo dia em que você realizou o aparelho, tá? Vamos supor, fez ultrassom, fez a radiofrequência, né? Faz atividades físicas de preferência ainda no mesmo dia ou logo em seguida, tá? E se a minha paciente, Kátia, faz essa atividade ao ar livre, no sol? Olha só, tomem bastante cuidado, tá? Porque se você for realizar, né? Também nela um tratamento facial que visa clareamento, ou você quer fazer um microagulhamento, um jato de plasma, ela não pode fazer mais essa atividade física ao ar livre, né, ao sol. Ou ela vai fazer no finalzinho do dia lá quando o sol já se pôs, ou bem cedinho, tá? Mesmo assim, protegida, né, bastante protetor solar, tá? Então tudo isso são pequenas perguntinhas que, se a gente não se atentar, ela pode comprometer o nosso resultado. Então não adianta depois que ela fez o microagulhamento falar assim, mas eu faço caminhada de manhã e pego o sol. Opa, peraí, né? Então tem que tomar esse cuidadinho também, tá bom? Ou ainda também, né, em relação ao sol, minha cliente adora um bronze, né? Quando vai fazer um tratamento para depilação, né, a fotoepilação com laser ou luz pulsada, durante o tratamento, ela não pode fazer uma exposição excessiva ao sol, tá? Por quê? Ela vai pegar bronze, vai pegar cor, vai ativar a melanina, tá? E isso vai influenciar, ela aumenta os riscos também de promover algum tipo de intercorrência, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado, tem que perguntar a cada vez que ela vai fazer uma sessão de fotoepilação, por exemplo, tem que perguntar, você tomou sol nos últimos 30 dias? Tá? Então isso não pode passar em branco, tá? Então, gente, a gente precisa conhecer os hábitos do dia a dia dela, o que ela come, o que ela faz, tá? Então tentem coletar o maior número de informações possíveis e desta forma ir orientando a cliente nos cuidados em casa. Explicar para o paciente, né, no dia da avaliação, explica que o tratamento depende dela também. Boa parte do tratamento depende do que ela vai fazer em casa. Às vezes a gente fala em 50%, né, nosso trabalho e 50% da paciente, mas muitas vezes, né, às vezes a porcentagem é até mais para ela, tá? Então eu dependo muito do que ela vai fazer em casa. Afinal de contas, ela vem de 1 a 2 vezes na semana, né, na nossa clínica, e os outros dias da semana em casa, o que ela vai fazer? Ela também tem que se cuidar.
senão a gente não consegue aí ótimos resultados, tá? Então, para poder orientar melhor ela, o que vocês podem estar fazendo? Faz uma cartilinha, né? Imprime num papel todas as orientações que ela pode fazer, tá? Principalmente quando for aqueles procedimentos como microagulhamento, jato de plasma, né? Que requerem cuidados mais extremos, principalmente com a pele, tá? Então, faz uma cartilinha, o que ela pode fazer ou não, tá? E, gente, toma muito cuidado com isso quando vai fazer esse tipo de tratamentos, que, microagulhamento jato a gente pode fazer a cada 30, 45 dias. Mas a gente só vai ver a cliente daqui a 30 dias? Não. Essa cliente, ela tem que vir toda semana na tua clínica, né? Você tem que fazer outros tipos de tratamento, né? Um acompanhamento para que você, vamos dizer assim, que você fique ali, ó, de olho nela, né? Fique no pé dela para perguntar, olha, você tá tomando cuidado em relação ao sol? Tá passando protetor? Tá fazendo uso do dermocosmético, né? Então, tem que ter esse acompanhamento semanal, mas ela vai vir na tua clínica e você vai fazer procedimento, aquele procedimento que a gente chama de pós-tratamento, né? Tem, por exemplo, tem o pós-crio, tem o pós-jato de plasma, pós-microagulhamento, tá? Então, tem que fazer essas sessões, de preferência, nesses casos, né, aquelas sessões de revitalização, de bioestimulação, hidratação, por exemplo, tá? Então, e coloca lá, tá? Nas orientaçõezinhas o que ela pode ou o que ela não pode fazer, tá? Quais são os produtos cosméticos que ela vai usar de dia, qual que ela vai usar de noite. Ensina até como que ela deve passar, a quantidade que ela deve passar. Porque muita gente comete um erro na hora de passar o protetor solar, que passa uma quantidade muito pequena. Ou então, né, passa assim, né, e sai esfregando o rosto desse jeito. Então, não, ó, filtro solar, a forma correta, é a quantidade, né, uma quantidade razoável. A gente pode colocar como uma referência do tamanho de uma moedinha, né, aplica em vários pontos, espalhe, depois a gente tem que ir, ó, depositando, né, esse filtro solar, tá? Então, explicar como que se usa os cosméticos e também quantas vezes, né, deve estar reaplicando, tá, ok? Bem, tudo isso vai requerer do meu cliente mudanças de hábitos. E a gente sabe que isso não é muito fácil, né? Mudar uma rotina, criar uma rotina diferente, né? Não é fácil, tá? Mas é possível. Então, é preciso ter muita disciplina. Por isso que se ela vier uma vez na semana na tua clínica e você ficar ali, né, lembrando ela que tem que fazer, vocês vão ter o resultado muito mais fácil, tá? Então, que teria que estar aí mudando então, tá? Em relação às orientações, em relação aos produtos cosméticos que ela deve estar usando em casa, a alimentação mais saudável, a realização de atividade física, tá? E muitas vezes, então, aí a suplementação com os nutricosméticos, tá? Então, tudo isso deve estar ali, né, ser combinado, ser orientado no dia da avaliação. Então, para isso também, outra coisa que vocês podem fazer é buscar parcerias com profissionais multidisciplinares, como, por exemplo, nutricionistas, educadores físicos, dermatologistas, entre outros. Então, assim, já façam parcerias e falam, olha, gente, né, se você puder, busque um profissional, né, se você quiser uma indicação, tem ele e procura, tá? Para poder, então, ter, né, essa disciplina, essa nutrição, né, vamos dizer assim, uma dieta elaborada por um nutricionista, tá? Para vocês poderem, então, aí, ter melhores resultados. Afinal de contas, hoje a gente fala muito em estética integrativa, né? Vocês devem estar ouvindo muito sobre isso. Então, busquem também, né, informações, cursos que abordem esses temas como regulação hormonal, funcionamento intestinal, exames laboratoriais, tá? Para vocês estarem adentro aí para poder ajudar nessa orientação. Tudo bem? Conforme a gente for falando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando aí, tá ok? Então, fora todo aquele questionário, né? A gente vai fazer ali uma avaliação detalhada, vai fazer também aquela parte de avaliação de, vamos dizer assim, avaliar qual é a disfunção estética que está sendo acometida, né?
verificar se uma celulite, por exemplo, ela é inflamatória ou não, porque só disso aí, dependendo do tipo da celulite, a forma de tratamento, o aparelho a ser utilizado já muda completamente, tá? Então eu preciso conhecer melhor o meu paciente, entender, né, as diversas causas das disfunções estéticas. Então, como eu comentei lá, numa aula anterior, saber também sobre as disfunções estéticas, quais são as causas, tá? Isso aí também pode ser um assunto para uma outra live, tá? Falar das disfunções estéticas. Então, conhecendo tudo isso, nós vamos ter condições de elencar, de escolher o melhor tratamento e aí programar os aparelhos e montar nossos próprios protocolos, tá? E é isso que vai fazer você um profissional diferenciado, tá? Avaliar o paciente, reconhecer a disfunção, orientar o meu paciente da forma correta e então montar um programa de tratamento personalizado, tá? Então, isso vai fazer com que você se destaque no mercado de trabalho, tá? E só o fato de você dar uma atenção personalizada para sua cliente ali no momento da consulta, gente, vai fazer toda a diferença. Ela vai falar assim, nossa, aqui eu estou sendo tratada diferente. Aqui ela está querendo saber realmente, né, como eu sou, como eu estou me sentindo, o que né, está me incomodando, como que eu posso fazer para melhorar. Então e ela vai fazer um tratamento aqui, ó, de acordo com as minhas necessidades, né, o que eu quero, o que busca, né. Então, deem, né, vamos dizer assim, essa atenção especial, demonstrem empatia, tá? E, afinal de contas, né, aquela primeira impressão ali no momento da consulta, né, é que fica. Então, ela vai sentir aquele diferencial, aquele respeito do seu, né, você como profissional por ela, tá? E lembrem-se, gente, clientes satisfeitas te indicam para uma pessoa. Agora, clientes não satisfeitas, elas falam, né, para 10. Então, a gente tem que ir em busca dessa uma paciente, tá? Então, ela ficar contente com o teu trabalho, que daí ela vai, né, te divulgar, ela vai fazer propaganda de você. Então, hoje em dia, por mais que a gente fala, né, essa questão que tá tudo na internet e tal, mas o boca a boca ainda funciona, tá? Então, faça a diferença e torne-se uma referência aí na tua região, que consequentemente mais pessoas irão te procurar e com certeza o seu faturamento também vai aumentar, tá? Bem, espero que eu tenha contribuído aqui um pouquinho, né, com o crescimento de vocês aqui com o conteúdo de hoje, tá? Mas aos poucos a gente vai introduzindo, vai falando mais sobre a eletroterapia. Espero que vocês também possam se apaixonar pela eletroterapia assim como eu sou. Nossa próxima live é agora na sexta-feira, tá? Dia 27, às 20h23. Agradeço a participação de todas que estão aqui hoje comigo, tá? Aguardo vocês no próximo encontro, que vai ser então na sexta-feira, onde a gente vai falar mais sobre eletroterapia. Terminando essa live aqui, eu vou colocar então quais são os próximos temas das nossas próximas lives aí, tá? Para vocês acompanharem e não perderem nada, tá ok? Gente, muito obrigada pelo dia de hoje, pela participação e até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau, até mais!